2020, Bahia. Finalmente começaria a cair a máscara de homem de fé de Jair Tércio Cunha Costa. Autoproclamado como reencarnação de Jesus, Maomé e Leonardo da Vinci, ele se vestiu de Deus para esconder o diabo que realmente era, envolvendo mulheres em rituais de abuso e poder. Confira os detalhes de mais uma mente que cria uma seita para o mal com o Dr. Carlos de Faria, com quem converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? O Saulo fez assim, então quando ele faz assim eu já posso. Olá, Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. E você venha comigo até o final deste encontro com Carlos de Faria, meu amigo querido. Olá, meu amor. Estamos aqui neste especial de um caso que você fala há muito tempo, que é do Jair Tércio Cunha Costa. Cunha Costa, é um tremendo vigarista. Eu fico impressionado como esses vigaristas existem. Eles existem. Se ficam durante muito tempo. Muito tempo. E outros nascem, e outros continuam, outros chegam. Outros chegam, Beto, e o mais interessante, eu agora, há pouco tempo... Pode, não precisa nem cortar, liga o cronômetro para mim, por favor, para eu saber aqui. A coisa de 2 meses atrás, chegou uma paciente nova nessa turma que eu abri agora no consultório, nesse novo dia de sexta, e ela vem exatamente com o mesmo enredo, com o mesmo roteiro de também uma outra vigarista que ela cai e fica por um bom tempo na mão dessa pessoa. O que eu falo disso é que, assim, todos seguem a mesma forma de conduta. Que é qual? Você diz o vigarista, o vigarista ou a o vítima? Vigarista, a vítima sofre também o mesmo rapto, né? É um rapto intelectual, um rapto afetivo, né? E o vigarista segue o mesmo esquema de manipulação, as mesmas condutas, que basicamente é aquela. Ele tem um poder de convencimento muito grande, né? Todos os vigaristas, e a gente também aborda, a gente também passa pelo João de Deus. Tem João de Deus, Roger Abdelmaci. Mas o Roger, ele era médico. De fato era. Ele de fato era, e ele de fato trabalhava com reprodução assistida, e de fato havia resultado. Mas ele dele. se punha como Deus. Ele se autocolocava, se Deus não te deu um filho, eu darei. Então ele te coloca como milagre que eu vou. Então, para você chegar até o final. Mas via a ciência. Nem todos, né? Existia. Via a ciência, via a capacidade dele como médico. Esses vigaristas do além, eles se colocam como representantes da força, de uma força espiritual na Terra. Então, o Jair Tércio, por exemplo, ele é um engenheiro. Atualmente ele tem 63 anos e está foragido da polícia, tá? Jovem, né? Ele está foragido da polícia e procurado pela Interpol. Aliás, se você ouvir, ligue para 181, diz que denúncia, ou liga para a polícia. Se você ouvir por aí, a cara dele é bem marcante. Bem marcante, tá? Ele foi um grão-mestre da maçonaria, de uma loja maçônica da Bahia. Né? Foi expulso de lá depois dessas denúncias, e ele cria uma sociedade muito interessante, uma doutrina. Ele cria em 1984 uma doutrina chamada Ocidente. Já fora da maçonaria? Isso. Ou em paralelo? Em paralelo. Tá. Depois, com as denúncias, ele foi expulso da maçonaria, que é a Organização Científica de Estudos Materiais, Naturais
e espirituais. E só uma coisa que eu sempre acho importante falar, quando a gente fala do João de Deus, a gente não está falando do kardecista e do espiritismo, a gente está falando do João de Deus que se utiliza de uma religião para conseguir ser mal. Quando a gente fala desta história desse homem, a gente não está falando que todo maçom é isso. Não, de Quando forma você alguma. tem um padre pedófilo, você não está dizendo que toda a igreja católica Exatamente. Nem o pastor. ou o pastor, ou Não. o hinduísta, sei lá o que é. O budista, quem quer que seja, se a pessoa está se utilizando de uma religião, é porque na loucura que a gente vai entrar, na maldade dele, é um centro de poder, Sim. até para ele exercer. No caso aqui não é porque é maçom, é porque Não, ele estava na maçonaria. Não, ele estava na maçonaria e ele tem conhecimentos da doutrina maçônica que ele adapta para essa doutrina dele, a Ocidente. Como é que é? Ocidente? Ocidente, que tem um M, Tem um M, né? né? Não é Ocidente, vamos que ser é materiais, Ocidente. naturais, é Ocidente. Né? E é um perfil que ainda existe nas redes sociais, tá? Tá aí. Essas instituições de poder, realmente elas vão ter esses indivíduos, tá? Porque elas servem de guarida para essas pessoas. Assim como também a medicina, A política. assim como também a política, O assim mundo como do também a entretenimento. psicologia, por que não? O mundo do entretenimento. Onde tem... E todas as instituições que têm o poder e estão oferecendo um apoio, né? Um apoio, uma cura, um suporte, né? Lugares que propõem esse acolhimento no ponto de vista físico e espiritual. Então, esses lugares são fontes, né? E nichos para esse tipo de coisa. E para ele não foi diferente, né? Ele simplesmente se julgava simplesmente ele se falava a reencarnação de Moisés e Jesus. E Leonardo da Vinci. Ele tinha... Por quê? Porque ele juntava essa história do Antigo Testamento com o Novo Testamento e dava um toque de genialidade e ciência. Né? E de arte, e de misticismo. Então ele sorriso cara, analisa. Agora você pergunta como que uma pessoa pode acreditar em alguém que já parte dessa premissa. Como centenas acreditam. E acreditam. Para você ver o nível do desespero interno que essas pessoas estão vivendo, né? Desse vazio, dessa busca. Então, ele propunha rituais, né? Ele fazia os rituais dele, geralmente em locais paradisíacos, né? E com aquele enredo de coach, né? Onde a pessoa tinha que atravessar 7 rios, pular 7 montanhas, escalar, descer de rapel. O seu desafio está dentro de você. Isso. Vença-os. Como é que é? Adoro. Não prometer. Como é que é? Viu? Era impossível. Foi não, ela e não fez. sabia que ela era não poder- sabia que. Como é que é? Não sabia que era impossível, foi lá e fez. Isso Prometeu nada, entregou tudo. Tem uma coisa. Se é impossível, foi lá. Eu odeio essas frases que levam a lugar nenhum e te colocam numa situação de perigo. e principalmente de frustração. De frustração. E outra, impõe às pessoas exercícios da ordem física e espiritual, todos ligados a muita privação. Então, privação de comida, privação de água, privação de sono. Coisa que a gente também já viu lá no caso dos ginjones que a gente fez aqui, que eram pessoas que tinham privação de sono e privação de relações sociais, relações pessoais, relações familiares, que esses indivíduos também começam a trabalhar na cabeça deles. Então, eles criam códigos morais extremamente rígidos e baseados no pior que a gente tem em termos de moralidade, porque são machistas, misóginos, homofóbicos, extremamente... Esse bastante lesbofóbico demais até. Claro que a homofobia abarca as lésbicas também. Sim. Mas é importante ver que nesse caso o problema dele era com as lésbicas. Com as lésbicas, E ele propunha a tal da cura gay, né?
Ele propunha isso de uma forma completamente grosseira, porque ele vinha de uma ideia medieval, que a mulher gay, a lésbica, assim era, porque era mal amada. Pela ausência de um homem. Pela ausência de um homem. Um homem não te ensinou como um homem é bom. Então eu vou te ensinar. Ele, como reencarnação aí de todo mundo, ser supremo, ia ensinar. Violentava. E ensinava de uma forma violenta. Como se a violência... Essa é uma coisa muito louca, né? É uma coisa muito prazer, louca. né, Carlos? Sim, porque isso abarca essas questões sádicas que estão lá nesses, que a gente viu também aqui em Hospital de Barbacena e todos esses lugares de interno, esses lugares de confinamento, seja de adultos ou jovens ou crianças, que partem do princípio que o indivíduo é daquele jeito por uma falta de vergonha, por uma falta de alguma coisa que o indivíduo está disposto a dar. Então, se é por falta de limite, se é por falta de moral, então vai levar no cacete. Se é por uma questão da sexualidade, vai levar pau, entendeu? E dele. Então, é sempre assim, você vai buscar corrigir, coibir, e também com louco. Se é louco, vem cá que vai levar choque para aprender a ficar manso. Porque eu tenho prazer de fazer isso tudo. Óbvio. E sem vergonha. Você falou da vergonha como se outro tivesse... Ela teria que ter vergonha de ser lésbica e ele não ter vergonha de ser sádico. Porque tudo que ele faz é conhecido por aquele grupo que o segue. Sim, não é nada feito. Ele não é Roger Abdelmaci e João de Deus que se escondem no escuro de um calabouço. Ele faz isso com todo mundo sabendo. O Roger ainda tinha médicos assistentes que acompanhavam e sabiam, tá? Sim. Eu tenho um relato de paciente que passou por ele e que ele era acompanhado por médico assistente que estava ali, inclusive, para controlar nível de anestesia. Tá? A própria também enfermeiras e tudo mais. E o próprio João de Deus tinha sempre alguém também. E tinha sempre aquele serviço. Mas era fechado, eu digo assim, não era de conhecimento geral. Desse cara, o que mais me impressionou, como é que é o nome? Desse Jair, homem que tem que ser preso logo? Não, Jair Tércio. Jair Tércio, é que ele não escondia o que ele era. Não, de forma alguma. Uma das moças que foi, essa lésbica que foi obrigada a transar com ele, e engravidar dele, né? Ele ainda inseminou ela. Sim, e ele foi acusado, ele foi condenado a 17 anos e 6 meses. Só por esse caso. Só por esse Tem caso. Mais outros. A continha dele, ele é acusado por 21 crimes de assédio e ele abusou pelo menos de 14 mulheres. Confirmadas, é que tem outras que prescreveram. Sendo que muitas são menores, tá? Porque tinha também esse fetiche pelas menores. Ou seja, um tremendo pedófilo, um tremendo estuprador, um tremendo assediador. Uma pessoa muito má que encontra dentro de qualquer doutrina de espiritualidade o apoio que ele precisa para refletir as suas questões paranoides, porque um indivíduo desses, a gente tem que entender que é um paranoide, é um paranoico. Primeiro porque ele se acredita uma entidade acima do bem e do mal. Mas ele não tem ou seja, ele é muito clareza de que ele não é? Ou ele já chegou num nível que ele passa até essa coisa de tanto ter mentido para conquistar, eu realmente sou. Se eu não fosse, eu não teria. Exatamente. Você falou tudo. Isso? Eu realmente sou, porque se eu não fosse, eu não teria. Ele passa até essa crença. Né? O indivíduo paranoico, ele tem essa crença. De fato, eu sou. Porque tem algumas pessoas com doença mental que se tornam esses líderes, tipo o de Canudos. Você tem pessoas, Antônio Conselheiro. Você tem pessoas, por exemplo, você tem o Matota e Marata, que claramente é um casal de esquizofrênicos, e as pessoas saíram atrás deles. Vocês têm pessoas... Agora, esse homem
O mesmo do yoga, da yoga lá dos Estados Unidos, que agora não pode mais entrar, que também fez uma seita baseada Osho, na yoga. né? Não, tem o Osho também, que é da Índia. Você tem... Essas pessoas, elas mentem, elas argumentam, elas organizam biografia, elas constroem uma base para a construção de um personagem mentiroso. É que a personalidade é cindida. Entendi. Né? A personalidade dessas pessoas nunca é integrada. Ela é sempre cindida. Então, tem um aspecto delas que crê naquilo que se obtém e, a partir do momento que vai sendo obtido, ela vai acreditando no poder dela. Como tem um lado da personalidade que sabe que aquilo é uma charlatanice. Então, são personalidades cindidas. A um olhar mais próximo, mais cauteloso, você observa que são personalidades cindidas. Tá? Só que as pessoas que estão no meio, nesse meio, que entram, elas não veem isso claramente. Mesmo porque um dos fatores de manipulação é afastar essa pessoa dos outros que estão no mundo de fora. Como se os outros são influência negativa para eles. Então, vamos ficar aqui com os irmãos, com os amiguinhos, com os escolhidos, só os que estão com aqui. O pai. E essas pessoas, sejam homens e mulheres também, tá? Tem muita mulher que também opera com isso. As mães isso, mãe aquilo. Elas trabalham muito com a imagem de figuras parentais, né? Então, eles passam a reproduzir a autoridade e o carisma e a afetividade de um pai. Se chamam de pai, se chamam de mãe, se chamam de irmãos. E aí você começa a chamar todos são os irmãos, e o irmão, ou o pai, né? O Jim Jones tinha isso, ele era o pai. E a mulher vira mãe. A primeira dama de um homem como esse é tão má quanto ele. Vira mãe. E aí, com essa ideia distorcida de pai, esse indivíduo começa a criar situações de abuso de poder e de autoridade. Porque ele acaba reproduzindo imagens, traumas até pessoais, da figura de pai que ele tem, não é? Ou aquela figura de pai que lhe faltou e que ele acredita que seria certa. Então, ele cria, né, essa função paterna aí, na seita, completamente distorcida. E com esse poder, eles também operam uma coisa muito interessante dentro da própria seita, e isso também é invariável. Ele começa a plantar intriga, né? Ele começa a eleger pessoas ali mais importantes que outras e criar uma certa intriga entre esses membros para que eles não consigam trocar, se juntar. Dividir para conquistar. Totalmente. Então, eles vão separar essas pessoas, primeiro do mundo externo, das relações externas, e depois, lá dentro, uma vez todos unidos, todos com a sensação de pertencimento, eles vão trabalhar com semeando uma certa discórdia, onde ele vai privilegiar, falando, olha, então, eu vou te pôr nesse cargo, porque a fulana, não sei, ela não está bem desenvolvida espiritualmente, e eu percebi que você tem um desenvolvimento melhor, então eu vou destituir ela disso e pôr você naquilo. Interessante, porque você vê, assim, por exemplo, no Dançando para o Diabo, que é de uma seita criada com dançarinos de dancinha de TikTok. Você tem o Twin Flames, tudo aqui tem no canal, esses aqui tem. Você tem o Twin Flames, que o cara inventa as chamas gêmeas. Você tem o Jim Jones, eles são iguais. São iguais. Parece que tem um manual, como ser o líder de uma seita. Sim, exatamente. Porque vai chegar no sexo. Vai chegar no sexo. E sexo, a gente não pode esquecer que sexo é poder. Total. Controlar a sexualidade, controlar o imaginário é poder. Então as pessoas chegam no sexo porque o sexo é uma forma. Dinheiro, sexo e fama. Tá?
São três reforçadores muito fortes que a gente está falando de poder o tempo todo. Sim. Né? Então vai chegar no sexo. E você vai impor um tipo de sexualidade. O caso desse Jair Tércio era uma sexualidade muito bruta, muito misógina, e ele ainda pregava uma questão de que as mulheres eram inferiores. Ele era muito misógino. As mulheres eram seres inferiores, sujas, tá? Que estavam aqui para pagar questões de outras vidas e que carregavam o pecado original de Eva. Você misturava tudo. A mãe misturava tudo. Isso é problema com a mãe, não é? Isso é problema com tudo, né? Mas com a mãe, porque você achar que uma mulher é suja é porque você tem problema com a sua mãe, né? Que você vem de uma mulher, todos viemos de uma mulher, não tem o que fazer. Então, aí a gente vai entrar numa questão muito grande, que é assim, sim, todos vêm de uma mulher, mas a mãe é santa. Ah, entendi. A mãe é santa. As outras são putas. As outras são putas. Entendeu? A mãe sempre tem um papel especial na santidade. Mas né? é construído pela própria mãe dele também? Esse Muitas vezes sim. Muitas vezes pelas relações familiares de mãe e pai, de casal. E muitas vezes de uma fantasia, né? Uma fantasia psicótica, de experiências mal resolvidas, né? Da própria sexualidade desse indivíduo frente à descoberta dele da sua sexualidade em relação às mulheres, né? Ou em relação a homens, onde as mulheres geralmente são indivíduos que vêm com problemas muito fortes de baixa autoestima, entende? Muitos têm dificuldades na função sexual em termos de anatomia anatômica em relação a pênis. Você vê que o maníaco do parque tinha muito isso, né? Ele tinha uma dificuldade, uma dor. Mas aí ele é um serial killer, né? Então, mas tudo bem. Ele pegou essa via. Mas ele é mais honesto. Então, na maldade dele. Pegou essa via. Mas a base de olhar a mulher como um ser inferior vinha de uma dificuldade que ele tinha de se colocar enquanto homem perante a relação. Então ele tinha dor na relação sexual. É porque ele é gay, na verdade. Ele né? tinha uma problemática no pênis, acho que por conta de uma fimose muito grande, que estava dando inflamação e doía. Ele tem um receio. Falam que o cheiro era insuportável. Exatamente. Ele tinha um receio de ser gozado, de ser caçoado, né? O medo de ser desprezado, talvez pela sua performance ou por causa dessa sua questão anatômica. E ao mesmo tempo adorava aparecer, porque era o rei do roller, dos patins, ele era não sei o quê. Porque você tem que criar uma máscara social. Sim, né? Uma atividade compensatória, né? Dessa baixa autoestima, o que em si não é ruim, tá? Todos nós criamos aspectos compensatórios à nossa ferida narcísica. Inclusive faz parte do desenvolvimento, a gente buscar aquilo que a gente não teve de uma forma saudável. Sim. Né? Faz parte do desenvolvimento. Por isso que a criança, o narcisismo infantil, ele é abandonado num determinado momento. E você vai em busca das respostas a isso na vida. Mas esses indivíduos eles têm um verdadeiro trauma nisso. Isso prende eles, se torna um gancho, uma coisa aderente, né? Aquilo que o Freud falava de libido aderente. Ali parece que tudo gruda, vira uma curva de rio, tudo para ali. Né? Então, esses indivíduos acabam, com o decorrer, e por conta até da sua formação primeira, do seu psiquismo, eles acabam desenvolvendo um psiquismo muito torto, patológico e doentio, onde as relações sádicas, masoquistas, são muito influenciadas, muito inflacionadas, na verdade. E com esse teste não era diferente, porque, veja,
ele foi um cara que ele trabalhava tudo isso, né? Ele operacionava esse amor de pai, ele trabalhava com manipulação, intrigas e fazia perseguições e ameaças, tá, Beto? Porque perseguições e ameaças nesse sentido, aquele que não obedecesse, aquele que ousasse a questioná-lo ou sair da seita, era perseguido pela espiritualidade. A própria espiritualidade iria se vingar dele. Cara, isso é uma das coisas que mais causa medo, por incrível que pareça. A Cátia Torres fazia isso com as seguidoras dela, que ela estava começando a fazer a seitazinha dela ali. Isso. Que ela fazia. E eu faço uma feitiçaria. Eu faço uma feitiçaria, eu faço um trabalho, e eu faço... E como eu faço... bruxa. Exatamente. Então aliás, desculpa. E como eu faço... Você só vem aqui porque você sabe que eu sou bruxa. Exatamente, você já sabe que eu sou. E como eu faço para o bem, eu faço para o mal. Então você presta atenção. Ai, minha mãe, como é que uma Entendeu? pessoa... E aí as pessoas acabam acreditando pelo nível de ignorância e desespero que elas vivem. A gente tem histórias assim, que a gente compartilha, que a gente assistiu. Por que as pessoas entram... Não estou Porque é rápido, é fácil. Não estou culpando a vítima, mas assim, uma pessoa que chegou, essas mulheres que foram violentadas, inclusive a mando dos seus próprios maridos, que também tem uma força aí de... Tem casos de mulheres que acabaram tendo que entrar na seita desse Laércio, porque o marido dela entrou, Tércio, e era o prazer também do machista, né? Porque pela ordem da igreja, ele tinha que abusar da mulher, decidir as roupas que a mulher ia usar. Isso é perfeito, né? Porque aí você tem a justificativa para exercer. Porque aí você fala, olha, não sou eu só que estou falando, tá? Eu não sou o único paranoico. Existe também aqui um paranoico mais poderoso, que não é paranoico e que traz a verdade de Deus, é uma reencarnação do cara, e ele está dizendo a mesma coisa, ou seja, se liga, que aqui ninguém está falando nada à toa, a espiritualidade está atuando, e vai criando normas muito especiais, né? Onde você vai criando constrangimentos morais perante o próprio grupo. Eles trabalham muito com essa coerção, a coerção à base de constrangimento moral, isolamento social, né? Afirmação e reafirmação dos seus problemas, das suas fraquezas, que eu detenho, eu sei, e eu sei mais ainda. E eu sei que a espiritualidade vai te punir. Não, e as pessoas procuram por quê? Eu comando a espiritualidade. Exatamente. Porque eu tenho um conhecimento especial e eu sou capaz de operar num convencimento maior. Eu sou a reencarnação de Jesus. Caralho! Eu trouxe os 10 mandamentos para o mundo. Eu ouvi direto do Pai. Quer mais que eu? Mas 10 mandamentos é Moisés. Então, ele era a reencarnação de Moisés. Maomé? Não, mas é Moisés. Eu acho que era Maomé. Não, era Moisés. Ah, tá. Moisés que é mais e Leonardo que Moisés, da Vinci. Leonardo da Vinci, Jesus e, se bobear, Maria Antonieta. Ele era tudo que podia. Não, porque é mulher. É verdade. Não, porque é mulher. Luís XVI. Não, talvez do Adão ele seja também a reencarnação de Abraão. Napoleão Bonaparte, aí vai. Ninguém é reencarnação do padeiro, né? Não, e nem da escrava Anastácia, não, coitada. Ainda a Anastácia tem até o nome. O problema são as outras escravizadas que você não sabe nem quem foi. Exatamente. É uma coisa ninguém assim, quer ser. Ninguém é normal. Todo mundo. Ninguém é reencarnação do escravo que carregava pedra para a pirâmide, né? É sempre, da Chica da Silva. Sempre de alguém mais... Se for era um faraó, era um rei. Uma baronesa. Sim, era alguém que fez, que aconteceu. Porque isso também explica. O fato, você ser reencarnação de um escravo que carregava pedra no Egito, não explica a tua mazela. A tua mazela... Porque se você está bem, você não me procura.
você me procura porque você está fudido. A tua Você está bonito, hoje você está falando palavras assim. Não, são palavras que saem. São palavras que são palavras reais. Já contei não três são aqui. não são palavras que eu estou inventando, são palavras da realidade humana. Então, se você não estiver azarado, digamos assim, não Hoje é? o Carlos está fino, né, Saulo? Hoje ele está fino, está fino. Você não tem por que me procurar. Não, a terapia eu acho que todo mundo tem que procurar, Não, bem não, ou mal. me procurar não. Me procurar como guru. É. É quase como procurar, gente, perdoa o que eu estou falando, mas entendo. Uma cartomante, uma coisa, você não está de acordo com o seu olhar pela sua própria vida. Você quer que alguém abra uma carta para você e você precisa de uma incrível. explicação pelo aquilo que está acontecendo. Por que eu estou assim? Por que eu estou assim? O que está acontecendo? O que é essa maré que eu estou me Nada pegando? contra, eu adoro coisa mística. Existe um estado psicológico que eu abordo isso muito no começo da terapia com os meus pacientes, que é uma sensação que muitos têm de que são duas sensações, na verdade, elas são complementares. É a sensação que é assim, que sempre alguma coisa horrível está na iminência de acontecer. Né? Tem muita gente que vive isso. Que sempre uma coisa má está para acontecer. Fala mais disso. Falo. Eu sempre acho que pode Falo. ser. Acho que eu estou um pouco nisso às vezes. E uma coisa complementar a isso é aquela ideia de que quando acontece uma coisa boa contigo, vai acontecer uma coisa ruim para gerar São 3 ruins para uma boa. Então... Não, digo, as pessoas têm essa... Você precisa sofrer para poder sorrir. Ou para gerar um equilíbrio cósmico, quase que um equilíbrio, né? Yin e Yang, cósmico. Quando acontece uma coisa boa, dali a pouco acontece uma coisa ruim. Tem pessoas que têm isso muito forte na vida, muito forte na vida, e isso é um resíduo de algumas crenças, né? Algumas crenças que elas tiveram e que se desdobraram para praticamente uma superstição da vida. Então, essa coisa do sofrimento que você falou aí, acontecer 3 coisas ruins para vir a redenção, né? Ou se vier a redenção, se prepare que vem vindo 3 coisas ruins. Exatamente. É uma ideia que é praticamente bíblica, né? Que todas as religiões que usam a Bíblia trabalham muito com isso, que começa lá atrás, né? As vacas gordas e as vacas magras do Egito, toda a punição que os personagens da Bíblia sofrem por provação, as punições divinas, de Deus ou do diabo, que estão ali operando na vida do caboclo. A própria história de Jesus, né? O flagelo que ele passa para atingir a redenção, ser revelado e ressuscitar. Então, várias histórias bíblicas de heróis bíblicos, né, carregam essa história, e não só na Bíblia, tá? Não é só na Bíblia, nas mitologias em geral, né, e a Bíblia é uma mitologia, é um grande compêndio mitológico nesse sentido, que são mitos de criação, explicação dos inumeráveis estados do ser, que é isso que a Bíblia é, e é isso que as mitologias são, uma explicação dos inumeráveis estados do ser antes vividos por outras pessoas, por outras entidades, por outras figuras que servem de guia, servem como um grande manual aí para as pessoas se orientarem e não fugirem de uma métrica. Tudo isso que está no imaginário arquetípico, coletivo, humano, servem para criar, essas crenças servem para criar esse tipo de comportamento. Então, você percebe isso muito nas pessoas, que elas vivem, pessoas que têm muito medo, que têm muito receio, que passaram por situações extremas, tem traumas, né? de traumas. Tem cicatrizes que Exatamente, elas acabam tendo essas crenças, porque elas associaram o que elas passaram por momentos da vida dela, dos pais dela, momentos parentais, momentos de trabalho, então elas acabam tendo isso muito forte. Então, essas pessoas acabam tendo esse temor, né?
E elas querem ficar sabendo o que está acontecendo comigo. Vai acontecer alguma coisa? Pode, eu estou vivendo um momento bom, mas a coisa ruim está chegando? Ou da onde ela vem? Deixa eu me preparar para ela. Né? É uma curiosidade muito ancestral, muito enraizada, real, né? E real. As pessoas têm esse medo. Né? E elas vão procurar essas pessoas que se dizem detentoras desse conhecimento, dessa espiritualidade. E essas pessoas estão ali, na verdade, são ratos. Abusando de uma pseudo-autoridade, abusando e utilizando tudo isso para pôr para fora seus instintos mais São ratos podres. Com ratoeiros. Agora, no caso do não peguei o nome dele. Do Jair Tércio. O Jair Tércio. Ele abre essa igreja em 1984, não é isso? Sim, ele coleciona... Igreja que eu digo, essa seita. Essa seita. Ele tem, para você ter uma ideia, ele tem um longo período de estupro de vulneráveis. Ele tem de 2002 a 2014 relatos. Quer dizer, a seita é de 84. Então, tem um período aí que a gente não sabe. Tem um período quantas que ele pessoas procuraram a polícia e não foram assistidas? É que, assim, o que a gente sabe em termos de dinâmica mental é que a partir de 84 ele acredita que ele vai ter uma autonomia, né? Ele parte para vai saber o que levou ele a fazer isso, né? Se foi um estado paranoico que ele creu que foi uma iluminação. Entendi. Que tem muito isso. Num determinado momento, entrou no ápice da paranoia, viu alguma coisa e começou a se ver como iluminado, um aviso de que ele tinha uma missão X a cumprir. Então, começa daí. Mas demora para a coisa se consolidar. Para ele conseguir chegar até as vias de fato na parte de abusar, inclusive, das suas fiéis, chamar de. Ele demora para... Mas que fiel, isso não é fiel, isso é uma sequestrada, sequestrado. Exatamente, são sequestrados. Eles demoram para ir arregimentando essas pessoas, porque eles demoram para criar raízes. E no começo já não pode atacar? Não, então você tem que ir de boa, mesmo porque a gente tem um paralelo disso, que é a criação do assassino, né? Que a gente vê isso muito na psicopatia. O tempo... não é de um dia para outro. Ele vai exercendo pequenos prazeres, não é isso? Isso, é o tempo que você que o bolo vai ali fermentando, que a massa vai fermentando, que o bolo vai ao forno. Então, é uma série de estados psicológicos que vão convergindo para aquilo, né, com esse direcionamento para a criação disso, até um determinado momento que o indivíduo se sente à vontade de praticar, né? É o tempo, como é que se fala aquele termo, fugiu agora para mim, é o tempo de, a gente fala tanto esse termo, de a formação da construção? A construção desse perfil. Que é o maníaco do parque. Até ele se tornar o grande maníaco do parque, ele foi maníacozinho, manequim, menininho. Ele primeiro violentava. Esse caso é a mesma coisa. A primeira vez ele deu uma ordem, foi acatada, depois ele falou uma coisa. Isso? Ele vai testando, né? É o tempo de formação daquilo. Ele vai testando. Depois ele falou uma palavra, causou um efeito, todo mundo... Pega um cara que entrou e falou, agora você tem que trazer a sua esposa, porque você não pode... Funcionou. Faz um primeiro teste, funcionou. Ou não funcionou, dele tem que se reorganizar. Aí ele falou, não é por aí. Eu tenho que agir outra coisa. Eu tenho que pegar um outro tipo de pessoa. Eu tenho que pegar um outro perfil de homem. Eu tenho que atacar um outro tipo de mulher. Eu tenho que focar para uma outra coisa. Então ele vai... Isso tudo na Bahia, né? Tudo isso na Bahia. É o tempo de formatação. É um tempo de formatação. Tá? Aí ele vai seguindo e... E o mais interessante é que também nessa estrutura muito similar de ação, tem também um personagem sempre muito similar. Uma pessoa que está ali, na qual levanta a lebre, né? A gente vê isso. Sempre tem aquela
entre mil aspas, louca, que resolve jogar titica no ventilador e que percebe por quê. Voltamos a falar. É o momento que o cara está mais garantido na ação, onde o modus operandi dele se estabeleceu depois desse processo de formação, de fermentação. O modo já está formado, atuante, dando certo, garantido e inflaciona. E aí ele tem o azar de pegar uma pessoa... E ele fica mais arrogantão, né? Sim, ele fica mais dono de si mesmo e aí ele começa a se entregar. Exatamente, ele fica inflacionado. Então ele acredita que o método dele é infalível. Porque não é que ele faz isso com todo mundo. Não. Ele tem... A maior parte, na verdade, tem que crer que ele é o santo. E ele não conhece nada de dinâmica mental, de dinâmica psíquica. Ele não conhece nada, porque às vezes a fiel, né, a sequestrada, como você usou esse termo, que é muito bom. A refém, né? A refém mais frágil é aquela mais perigosa que está... É a que mais pode se perceber. É a mais que pode se perceber e abrir o bico, né? Por quê? Porque é a pessoa mais... que geralmente é uma pessoa que está num estado mental muito sintônico, muito sintonizado com ele. Então é a que dá o rebote. Engraçado, você está falando, acontece nesse Dançando com o Diabo do TikTok e também no Twin Flames, também é exatamente isso. Você falou, a pessoa mais frágil, a que ele achava que mais estava com ela na mão, foi a quem mais entregou e revelou. A pessoa mais frágil ou a pessoa mais fiel, tá? A menina era mais fiel dançando no uma então, das aí irmãs da Coreia. Entra aquela fala do Criador e criatura. Né? O Criador e a criatura. A criatura que foi criada é a que se rebela. A imagem e semelhança de Deus, que é também um outro arquétipo do imaginário, né? Foi a imagem e semelhança de Deus que foi lá e pecou. Desobedeceu no paraíso e foi comer a maçã. E para esse homem ter aberto essa igreja em 1984, e a gente está falando dele em 2024, e ele agora está sendo procurado porque ele está foragido, foram 40 anos de liberdade em tudo. O que lhe traz também poder, além da igreja, entre os outros poderes paralelos, né? A própria política, o Estado como poder também. O que facilitou para ele agir. Porque ele ficou mais... Como foi o Roger Abdelmaci, Roger Abdelmaci falava para quem se rebelava, ninguém vai acreditar em você, olha para mim. Exatamente. O João de Deus é a mesma coisa. É você contra o mundo, porque eu sou muito maior. Então a polícia no João de Deus não aceitava fazer boletim de ocorrência, o Roger Abdelmaci também não. Quantas mulheres podem ter procurado a polícia ao longo de décadas? E isso só fortaleceu a maldade dele, porque nada acontecia. Quando que começa? É em 2020 que tem as primeiras denúncias contra ele, não é isso? As primeiras denúncias partiu de uma moça, né, que se rebela contra aquilo tudo, que percebe que está inflacionado, que está extrapolado, e ela vai e faz essa denúncia do quanto ela era subjugada do ponto de vista... É a lésbica? Não, ela não. Do quanto ela era subjugada do ponto de vista moral, né, e sexual. O quanto ela já estava cansada de servir, de ser estuprada por ele contra a vontade dela. Né? E aí ela vem a público e revela, e abre a boca, e o cara... E aí as peças vão se juntando, né? E várias outras vão chegando. Mais fortes. Realmente o cara tem uma passagem pela polícia, várias. De quê? Não, essas de assédio, de estupro. Ele já tinha sido condenado anteriormente pelo estupro dessa moça, dessa lésbica,
né? E já tinha uma condenação nas costas dele, que por algum motivo não tinha sido realizada, né? Ah, não, porque no Brasil você pode responder em liberdade até transitado julgado, como é o caso do Lucas Terra. Se você não fez nada de diferente do que te permite estar solto, você pode continuar solto enquanto é transitado julgado. E aí que tá. E aí ele foi atuando, ele foi se refinando, ele vai se refinando até uma hora que ela era uma pessoa muito ligada ali dentro, né? Ela tinha conhecimento de vários casos e de várias outras pessoas, o que também ajuda essas pessoas a criarem voz a partir da louca, né? Não vamos esquecer nunca, e isso acontece em vários casos. Se lembra do caso da Nicéa Pita, né? Nicéa Pita do Pita? Do Pita, que abriu a boca e falou... era louca. Ela que abriu a boca e contou do esquema dos vereadores na Câmara, com o prefeito e tudo mais, e tudo mais. Então é sempre uma louca que resolve abrir a boca, né? Porque não está sendo contemplada como deveria ou percebe que está sendo abusada, está sendo manipulada. E essas pessoas, você pega todos os outros casos que a gente falou, quando a pessoa tenta contar, é negado a ela virar louca. Mesmo sem sentido. Imagina, até louca. Pessoas dentro da igreja, principalmente, se viram contra ela. Sim, no caso da Nicéa Pita é mais político. Mas político mas é sempre esses esquemas muito fechados, muito garantidos, de carta marcada. E que todos eles... A negação, ele nega, né? A negação do João de Deus, do Roger. O Roger chega a ser nojento quando você ouve ele falando: o que é? Essa mulherada jogava o milho, eu fui lá e comi, agora vem falar que eu violentei. Ele não nega que transou com as mulheres, ele nega que ele violentou, que foi a força. Não, pior, que não foram elas que quiseram. Porque não é nem que assim, eu paquerei, ela me paquerou. Não, ela quis. Olha para mim, na Roger Abdelmansih, você olha para o Roger Abdelmansih e você pensa que é em sexo, né? Porque é um homem que exala sexo, de tanta loucura, é uma coisa assim. Um Deus. Então ele nega, o João de Deus nega. Nega. E ele nega também. Não, mas é muito difícil uma pessoa que... Mas nega, eu acho que nega acreditando na negação. Não, ele nega acreditando na negação e ele nega porque é tipo assim, não, você não está entendendo. Você está usando um argumento muito humano, você está muito vulgar, muito mundano. Para você poder me julgar, para você poder me acusar, você tem que ir para uma outra esfera, onde o poder está na questão espiritual. No plano espiritual não existe essa lei humana que você está falando. Não existe esse conceito, essa consciência humana que você está falando. Você está falando... Aí sim você pode questionar, porque estamos falando entre entidades, entre deuses, entre poderes superiores. E é isso que atrai as pessoas. Porque essas pessoas, elas são tão desinformadas e tão carentes que nesses exercícios de privação, de fome, de água, de sono, tudo mais, os indivíduos acabam entrando e nesses transes em grupo, né? Lembra sempre que eles trabalham muito em comunidade, nessa dissolução do eu particular. Então, onde existe esse contágio histérico de crenças, de coisas, e muitas vezes pessoas plantadas ali justamente para ativar essas questões. E aí as pessoas passam a acreditar nesse poder mesmo por uma questão de alteração da consciência, né? O indivíduo se aliena no coletivo. Então, as pessoas passam a acreditar nisso, com um total medo. Sabe, a vida começa a ficar tão isolada e tão focada que as coisas começam a dar certo. Dá certo para ela, para a pessoa mesmo, porque ela encontrou um abrigo, ela encontrou uma guarida de um homem desses,
que está instruindo ela a não falar com esse, não largar com esse, não gastar com isso, não gastar com aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo, e ela se torna, a vida dela se fecha naquilo. Eu não preciso mais... E ela começa a ter resultado. É o mito das cavernas. Você Exatamente. Você bota a pessoa dentro da caverna. Exatamente. E fala, essas sombras são o mundo, e até confortável. E ela começa a ter resultado. E aí, a partir desse resultado, ela começa a crer. Ela começa a crer. Né? Ela começa a crer. Só estou tendo resultado porque, afinal de contas, estou com Deus. Estou com Deus. Ele é realmente um cara que olha como minha vida mudou. E as relações, e essa moça que denuncia, ela fala muito disso, que ele tem relações em vários aspectos da sociedade, né? O Jair Tércio tinha relações. Sim, com o poder local. Então ele conseguia emprego, ele conseguia dar emprego para as pessoas que estavam precisando. Ele trabalhava muito com isso. Leva a menina lá, dá um cargo para ela de secretária, vai trabalhar na loja do amigo, não sei o que lá. Ele resolvia aqueles problemas do dia a dia que é o que fez você procurar ele. Não ele, a fé. Que você pudesse dar certo. Dar uma explicação, você fala com ele, você se converte e ele vai falar, olha, eu vou pedir para a espiritualidade atuar. Aí ele liga para o amigo dele e fala assim, escuta, eu estou com uma pessoa aqui, quebra essa para mim, você está com uma loja, não está precisando de ninguém aqui. Não, eu estou, não sei o que, ela vou mandar lá para ir. É bonitinha, viu? É bonitinha, é cordata, tá mansa. Vai aí. Nossa, a menina vai, naquela humildade, né? Naquela expectativa, e pronto. Aí é aceita, é contratada, ganha o seu salário. Pronto, foi o Deus, aí o uma hora vem a cobrança. Bom, isso faz parte, porque, não é? Aí vai vir a cobrança. Porque você tem que... Você sabe porque não dava certo até então, né? É a sujeira da tua alma, das vidas passadas, e a gente vai limpar. Comigo. Eu vou limpar porque o meu pênis é sagrado, ele vai tirar tudo, que nem aquele lá que eu te dei, que é quase aquilo também. Aquele é babado. Não, ele salta do nada, uma coisa. Não, depois. Não, vamos continuar, porque é verdade aquilo. Você viu até na minha casa lá. O pênis que eu te dei. Ai, Saulo. Do nada só isso aí. Ai, Saulo. Não, isso aí não tem nem como cortar, porque é fato. Não, vai ficar. Aí, então, o cara vai e faz a redenção da criatura ali, não é mesmo? E ela fala, pô, bicho, eu tô no caminho certo. Até que vem o monstro, que sai que se mostra com uma até uma hora de que ela começa... Então, e aí ela vai reestruturando os vínculos sociais. E aí alguém fala assim, oi. Isso que ele está fazendo não é legal. Não é legal. Porque lá dentro ela até pode acreditar. Você tem capacidade para estar aqui. Você não precisa ser estuprado todo dia. Você não precisa ser estuprado. Você não precisa estar nessa subserviência. Aliás, você até é melhor. Eu vou te mandar... Tem mulheres que nem percebem que são violentadas. Elas só percebem depois. Exatamente. Porque ali é como se fosse a paga para... É um transe. É uma coisa de... É um transe. É um outro... Aí ela percebe, cara, aí cai a ficha. E cai toda de uma vez só, né? Geralmente assim, é uma luz que cega a muitas. Fala, caraca. E ela começa a observar. O caso dessa minha paciente que veio, o marido falava. Aí ela começou a observar, porque essa pessoa que ela era discípula, começou a errar a mão. Essa é uma história muito interessante. Ela começou a fazer uma linha de produtos, né? Produtos esotéricos para banhos, chás e tudo mais. E aí, na hora que eles foram precificar os produtos,
E ela trabalhava com isso, ela trabalha com isso, uma excelente profissional, que ela foi fazer a tabela de produto. Olha como é O acaso. a própria pessoa que faz é a própria pessoa que desfaz, né? É aquele velho ditado: fez com as mãos, desmanchou com os pés. Boa. Né? Então, na hora que eles foram então fazer a planilha dos produtos que ela pôs, os valores tais, com uma margem muito boa de lucro, tudo mais, do produto original, fabricado, não sei o que lá, a guru vira e fala assim: não, peraí, eu sou a fulana de tal, olha o quanto você está cobrando esse creme, R$15. Esse creme tem que custar 50. Vai com a minha assinatura. É um produto meu. E aí foi nesse momento que caiu a ficha dela, que ela falou assim: não, peraí, então não é para atender o pobre. É para ter o lucro. É para ter lucro. Tá tudo certo. Você tem um nome, seu nome pode ser... Então todo aquele discurso que havia antes, que tudo aquilo era voltado para o carente, para a comunidade, para um atendimento, é tudo mentira. Era a fachada da fachada. Era a fachada da fachada. Isso despertou nela. Essa fala de que eu sou a fulana, então o meu produto não pode custar 15 e tem que custar 50, essa fala foi a que despertou, que ligou nela algo que estava anestesiado, porque é um processo de anestesia. Isso despertou nela e aí ela começou a voltar e observar, e a ligar um ponto no outro, um ponto no outro, um ponto no outro, e aí formou o desenhinho, o Ligue Pontos, formou um desenhinho de uma pessoa extremamente charlatã. E ela resolveu sair de lá. Pelo menos não teve sexo. Claro que com o preço, né? Com o preço que é... Que foi? Todos os que estavam lá se afastam, são proibidos de ter contato com ela, porque aí vem uma coerção, né? Uma coerção social. Do próprio grupo. Ela é uma traidora. Isso é um Twin Flames, igualzinho Twin Flames. Exatamente, ela é uma traidora. Vocês não podem ter contato com ela e ela não pode ter contato com vocês porque ela vai poluir. É o mundano. Ela voltou para o mundano. Ela deixa de ser espiritual e ela vai ser castigada por isso. Vocês vão ver. No caso do homem, ele está foragido. Ele está foragido. Foi condenado num primeiro caso. Ele tem muitos casos, mas muitos são prescritos, porque é de 2002 a 2020. Sim. Que é quando começa o Ministério Público da Bahia a entrar no caso. Ele tem um mandato de prisão expedido em 2020, mas ele está foragido. Ele deve estar enfiado em algum canto, em alguma fazenda. No mundão ali, porque ele tem apoio. Ele tem apoio. De novo, Roger Abdelmanci. Ele tem uma rede de apoio que, inclusive, podem ser lidos até como comparsas. Eu sempre acho que as pessoas foi troca de favores e tudo mais. Olha lá, o nada bonitão. O careta. Até ele lembra... Ele lembra um ator. Ele lembra aquele ator da família Addams. Ele é o Raul Júlia? Não é? Ele tem um quê de Luiz Melo também, né? O ator brasileiro tem ator também. Brasileiro também. Ele tem um ar de Mas ator estrangeiro. E ele faz uma coisa assim meio... Ele também lembra um pouco o Salvador Dalí, né? Assim, total Salvador Dalí. Não é? E também um pouco o Chaves da Venezuela. Ou seja, ele... Olha o Luiz Melo, gente. Ele é parecido mesmo. Ele é parecido com... Ótimo ator. Essa novela é o Cravo e a Rosa. Esse ator é incrível. É ótimo ator. Ótimo. E no teatro, eu vi ele no teatro, ele fazia com Antunes, amor. Sabe que ator é esse?
Então, o nome foi bom aí, hein? O galera das imagens, o pessoal tá rápido aí dentro, tá ótimo. É isso que é uma produção, por isso que a gente agradece a eles sempre no final de cada espetáculo aqui, porque eles são um espetáculo. Então, se você vir esse outro nada espetáculo por aí, avisa a polícia, porque as mulheres que foram vítimas dele, também acredito que homens, que não sexualmente, mas homens que abusaram da fé deles. Também tem pessoas que tiveram só sua fé abusada, isso já é abuso demais. Nem todo mundo foi para o sexo, mas muita gente foi pelo dinheiro, pelo dízimo, pelo trabalho, por fazer coisas para ele, porque acreditava que ele fosse aquilo que ele claramente não era, mas a pessoa dentro daquele momento levava a crer. Então, se você vir ele, avise a polícia, porque ele merece ser preso, merece ser julgado pelos outros crimes que ele também cometeu. E assim, desmistificar mais um charlatão, porque uma das coisas que a gente tem que ficar muito claro é com o nível de charlatanice do outro, né? E quando a gente fala charlatão, são pessoas que, além de fazerem mau uso de qualquer poder profissional que ela tem, né? E o charlatão pode ser um farmacêutico, pode ser um psicólogo, pode ser um médico, pode ser um dentista, pode ser qualquer prestador de serviço, qualquer profissional, um jornalista. Sim. É principalmente essas pessoas que mexem com essa dimensão da espiritualidade, onde você não tem medida. Né? É difícil essa medida. Então pode ser um pastor, pode ser um padre, pode ser qualquer pessoa, um pai de santo, onde você não tem uma medida, né? Onde você possa aferir aquilo. Não existe um órgão regulador para aquilo, não existe um apoio e a pessoa vai se soltando dentro. É o que acontece. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem esse caso, como todos que falei, e tem os casos que a gente vai ouvindo, como essa da minha paciente, que a gente vai ouvindo no dia a dia. Teve várias pessoas que se tornaram famosas na televisão, que eram charlatões. Teve pessoas, ou também, no ponto de vista da parapsicologia, aqueles que entortavam colher e coisa e tal. Teve também pessoas ligadas à religião, como eu falei aqui, mas principalmente aqueles que trabalham com vias que são pouco aferidas, né? Pouco conhecidas. Então é uma nova forma de descobrir o futuro, uma nova forma de cicatrizar o passado. Nós que trabalhamos com comportamento, a gente sabe como é difícil isso, como é longo esse processo e como ele tem que ser longo. Ele tem que ser longo porque ele tem que ser efetivamente ressignificado, efetivamente cicatrizado para criar as bases suficientes para uma nova conduta, para um novo comportamento, para uma nova vida. Então, ele é longo. Não existe nada que seja milagroso nesse sentido. Nem remédio, nem pílula, nem bênção, nem surra de reza. Não existe nada que seja assim. Não adianta você que está com a vida, com problemas psicológicos, com problemas psicossomáticos, com problemas físicos. Não adianta ir ninguém que em 2, 3 dias vai fazer um ebó lá para tirar isso. Não acredite nisso, não acredite custa que... caro, a pessoa na verdade só quer o seu dinheiro. Exatamente, não acredite em nada que em 2, 3 dias vai fazer, que vai trazer, que vai acontecer. Não acredite nisso. Não. Acredite realmente na terapia, como eu sempre falo, e acredite em você também. E acredite na gente, que a gente está aqui. Carlos, muito bonito todo esse sua finalização. Gostei. Para vocês aí, um beijo. E a gente tem vídeo todo dia. Daqui a pouco a gente tá junto de novo. Até daqui a pouco. E... Carlos, cadê seu beijo? Tchau. Corta, tchau. Olha o corte do Carlos. Olha o corte do Carlos. Hoje foi tão... Quase que eu morri para vir aqui. É que ele sofreu um acidente, gente. Ele vindo para cá, o carro Uber onde ele estava capotou. Bom, mas isso eu conto
depois. Um beijo. Amém. Ou melhor, já contou, porque você vai contar na live hoje. Eu vou contar na então live. Então você volta umas 2 semanas para estar na live, que é dos pais envenenadores. O Carlos vai contar a sua saga. Um beijo para todo mundo. Beijo. Beijo, Saulo, Ronald, todo mundo.